Paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir esse vídeo. Eu vou gravar mais essa mensagem pela graça de Deus e quero colocar aqui a data. Eu tenho gravado vídeos aí e tenho evitado de colocar datas nas gravações, né? Por que eu faço isso? Porque eu sei que eu gravo, coloco aí na internet, né? E eu não sei que tempo, que dia, que ano, que uma pessoa possa acessar, pela graça de Deus também, pela misericórdia de Deus, um vídeo que eu gravo e coloco aí, e esse vídeo venha gerar, pelo poder do Espírito Santo, na vida da pessoa, a fé, e essa pessoa venha crer no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida e venha ser salvo. E também não direciono esses vídeos a ninguém, porque entendo eu que a nossa função é somente pregar o Evangelho, e é o que eu tenho feito aqui. Então eu posto e oro a Deus, né, para que Ele venha usar esses vídeos, essas mensagens do Evangelho para a glória dEle, para a edificação da Igreja do Senhor, e também nossos irmãos em Cristo, e também alcançar as vidas que ainda não conhecem o Senhor, estão perdidas por este mundo, e que o Senhor receba a glória para Ele, tudo é dEle. E a única coisa que eu peço para mim é a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, a graça do Senhor sobre a minha vida e da minha família. Que o Senhor possa, né, me sustentar, me iluminar com o seu Espírito Santo, me confortar, porque é isso que a gente necessita, né? Me alimentar nas minhas necessidades diversas que todos nós temos enquanto estamos na Terra. Mas o que eu quero mesmo apresentar com esses vídeos é o reino de Deus, é a salvação em Cristo Jesus, para que as pessoas venham ser salvas, tá certo? Além desses vídeos, eu tenho um lugar onde congrego, mas eu bem sei que eu congrego ali naquele lugar não para a salvação, mas porque eu sou salvo. Então nós congregamos nesse lugar para exercitar a nossa fé, por meio de louvores, orações, estudos da palavra, meditações na palavra, né, comunhão com os santos, com os irmãos, na caridade, no amor de uns para com os outros, que nós devemos ter, né, dentro da possibilidade de cada um ajudando o outro nas suas diversas necessidades enquanto estamos na terra. Mas a salvação, ela está em Cristo Jesus, certo? E hoje, como eu disse, eu vou colocar data nesse vídeo, coisa que eu não costumo fazer. Hoje é dia 19 de março de 2020. Por que eu estou colocando data? Porque nós estamos vivendo um momento, eu nos meus 58 anos quase, que eu vou fazer agora este ano, permitindo o Senhor, eu nunca vi um momento igual a esse. Há um desconforto, há um pânico, né? Há algo no ar devido a uma enfermidade que foi anunciada, chamada coronavírus, né? Diz que é um vírus altamente contagioso e mortal e tem afligido a muitas pessoas no mundo todo. E o Brasil, né, já tem casos aqui e o governo então tem tomado várias medidas, fechando coisas, né, e as pessoas estão assim meio que inseguras, meio que aflitas com todas essas situações. Até as igrejas, né,
até os templos religiosos, as entidades religiosas que têm os seus templos pela cidade de Guará. Vamos falar só daqui, né? Sem falar do mundo, porque no mundo também está dessa forma, dessa maneira. Estão fechando, né? Não estão mais acontecendo os cultos, estão suspendendo, as pessoas estão orientadas para ficar em casa, evitar sair. Esse vírus tem afligido e tem matado mais os idosos. Enfim, então, vamos dizer assim, um pânico geral aí na cidade de Guaratinguetá, onde eu estou, e não é diferente no Brasil e até no mundo. Então, essa crise. Então, eu deixei aqui a data, né? E vamos falar uma coisa a respeito, não da crise em si, não é? Mas com relação à igreja, né? Já que o propósito aqui é esse, é falar sobre as coisas de Deus. O vírus, embora seja uma permissão de Deus, mas eu creio que é o homem que inventou todas essas coisas, né? Existem propósitos escusos, escondidos atrás de todas essas coisas, né? As pessoas acham que tem muita gente no mundo, existe uma elite mundial que quer reduzir a população, mas isso é um outro assunto aí que eu não vou colocar aqui, né? Mas eu acredito muito nisso, devido à maldade do humano, né? Mas então, o que está acontecendo com as igrejas? As pessoas estão brigando, não querendo fechar as igrejas, os templos religiosos, né? Os decretos aí municipais, estaduais, federais, eles estão, né, obrigando as pessoas a fecharem os templos, evitando aglomeração de pessoas. Uns são a favor, outros são contra. Uns estão respeitando, outros estão desrespeitando. Há opiniões diversas. Mas o que eu queria dizer, né, que esses templos que existem muitos hoje, né, principalmente na cidade de Guará, às vezes na rua, numa mesma rua tem lá 4, 5, 6, até 10 estabelecimentos, né, galpões, pontos que eram de comércio e agora viraram, vamos dizer assim, foram utilizados para fins religiosos, para realização de cultos. Então, esses lugares, eles são chamados de igreja, mas de uma forma incorreta. Por quê? Porque a igreja do Senhor, a igreja que será levada da terra, ela é o povo de Deus. Hoje chamado igreja, e em tempos anteriores chamado Israel, né? No Antigo Testamento, Israel, judeus, tá certo? Hoje, igreja. Mas são salvos em Cristo Jesus. Os irmãos que foram alcançados pela graça de Deus em todo esse tempo, desde que o mundo é mundo, né? Até nos dias que o Senhor virá buscar esse povo. Deus tem reunido na terra, separado, apartado na terra, comprado para si através do sangue de Jesus, esta igreja, este povo. Qual é o nome dessa igreja para a gente poder frequentar, né? Vamos dizer assim, já poderia alguém pensar. Será católica? Será evangélica? Será assembleia? Será o reino de Deus, o poder do reino de Deus e outros mais aí, grandes denominações religiosas que nós temos aí hoje, né? Serão essas? Não. Esses são templos, são entidades religiosas, né? Criadas por seres humanos, né? Falam em nome de Deus, falam em nome de Jesus, tá certo? Mas não são, essas entidades são entidades, não fazem parte da igreja
todas essas placas, essas denominações, elas vão ficar aqui. Então, dentro dessas denominações, eu creio que o Senhor tem os seus. Né? A sua igreja será tirada do meio dessa confusão religiosa que nós temos hoje. Então, Deus conhece quem é dele, Deus conhece, às vezes não está nem no templo religioso, às vezes está até fora do templo, mas é do Senhor, e o Senhor conhece. O Senhor conhece quem são os seus, o Senhor conhece quem realmente é filho dele. Como é que um pai não vai conhecer o filho, né? Lógico que conhece. Deus conhece. É Deus que gera todas as coisas, é Deus que faz todas as coisas, então ele sabe quem é dele e quem não é. E é esse povo, que é o povo santo, que é um povo escolhido, apartado, comprado, remido no sangue de Jesus. Esse povo, então, hoje que é a igreja do Senhor Jesus. Mas aonde nós vemos isso na Bíblia? Né? Vamos olhar aqui para o texto que está em Mateus 16. Em Mateus 16, né, Jesus ele já estava entrando muito em combate com os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram seitas religiosas que faziam parte do judaísmo. E os fariseus, os saduceus, né, os herodianos e outros tantos que tinham ali, eles faziam parte dessa religião, e eles eram meio aqueles que mandavam no meio religioso daquele tempo, né? E qualquer um que entrasse, né, e fosse atrapalhar, né, vamos dizer assim, a vida deles ali, era perseguido, muitas vezes preso, morto, né? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, chega, né, conforme as Escrituras anunciava no tempo dele, começou a falar, a pregar, anunciar o reino de Deus, né? Os fariseus começaram a questionar Jesus, começaram a perseguir Jesus. Por quê? Porque muitas vezes ele questionava as obras que eles faziam, né? Os fariseus, os saduceus impunham cargas pesadas em cima do povo, né? Cobravam muitas vezes valores exorbitantes, e Jesus começou a questionar isso. No capítulo 16, nós vemos que isso acontecer, do verso 1 até o verso 12, né? Por quê? Porque diz aí no verso 1, e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, observem, né? Pediram-lhe que me mostrasse algum sinal do céu. Jesus já tinha feito muitos sinais, mas eles queriam ver Jesus fazer um sinal do céu. Aí Jesus fala para eles assim, mas ele respondeu e disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, falsos, né? Que eles foram ali tentar Jesus, né? Pedindo que Jesus mostrasse para eles um sinal do céu, né? Para poder eles falarem assim, o Jesus não fazer, e eles falaram, tá vendo? Ó, não é nada, esse cara não é nada, esse cara é um impostor, dizendo que é o Messias, o Cristo, não é nada. Então eles foram ali, né, chegaram perto de Jesus e pediram um sinal do céu. E Jesus chama eles de hipócritas, falsos. Vocês, diz aí, ó, vocês sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? E olha que eles eram estudiosos, hein? Eles eram estudiosos das Escrituras, eles se consideravam, né, vamos dizer assim, tem uma entidade hoje aí que se considera o autor da Bíblia, né? Eles se consideravam o autor das Escrituras, né? Daqueles que escreveram, Abraão, né? Que escreveram, Moisés, que escreveu as Escrituras, então eles se achavam doutores da lei, né? Eram os doutores, os escribas,
né? Os príncipes, os principais, faziam parte do sinédrio, que julgava o povo, julgava questões, então eles eram importantes, né? Eles se gabavam de vestir roupas que chamavam a atenção, né? Eles gostavam de ser chamados de mestre, eles gostavam de ser saudados nas praças por onde passavam. Eles eram, mas por dentro, eles eram cheios de pecado, como nós, irmão. Nós somos cheios de pecado por dentro, nossa carne, por dentro nós, às vezes nós parecemos ser bonzinho por fora, mas por dentro nós somos, né? Nós somos só graça, cheio de imundícia. As nossas justiças, a palavra de Deus diz, são trapos de imundícias diante de Deus. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. O único que é justo, que é santo e que é verdadeiro foi dado a nós por Deus, que é Cristo Jesus, para pagar os nossos pecados. E é por Ele que nós somos santos, justos e vamos chegar a Deus. Não é por nós não, nós não valemos nada, irmão. Perdoe dizer assim. Se não é a graça de Deus na nossa vida, se não é a misericórdia, nós já tinha sido consumido. Se a misericórdia de Deus não renova em nós a cada manhã, está perdido. A paciência de Deus, a misericórdia de Deus é que Ele não destruiu a terra ainda. É o amor de Deus. Olha o homem, olha a maldade que está na terra, olha o que o homem está fazendo. Olha o que o homem está aprontando, vamos dizer assim. As maldades, as guerras. Olha o que está acontecendo no mundo. Você acha que esse vírus que apareceu aí, o corona, de repente, é um vírus que veio da natureza? Que apareceu aí de repente, na natureza. Aí o pessoal põe culpa, às vezes, fala, veio do morcego, veio do macaco, veio do... Não, isso aí é inventado em laboratório, disseminado no mundo para contaminar o povo mesmo. É a maldade do homem. É a maldade. É o pecado que está no mundo, terrível. Então, Jesus fala assim, vocês sabem diferenciar os sinais, quando vai chover, quando vai fazer sol. Vocês olham e vê isso. Agora, os tempos das coisas que estão para acontecer, vocês não sabem diferenciar, porque eles estavam olhando para Jesus e não estavam crendo que Jesus era o Messias. E até hoje, o povo judeu ainda não creu. Muitos deles. Alguns, né, alcançados pela graça de Deus, já se converteram ao Evangelho, se renderam a Cristo Jesus. Muitos não. Principalmente a cúpula, vamos dizer assim, né? Aí Jesus continuou aqui no 4. Uma geração má e adúltera. Olha só. Falando lá 2000 anos atrás. Falando para quem que está falando isso aqui? Para os fariseus. Para os religiosos daquela época. Uma geração má. Vocês são uma geração má. É adúltera. Havia adultério no meio daquele povo. Havia idolatria, né? Adoravam dinheiro. Adoravam a riqueza, adoravam outros deuses, né? Era uma geração má, como é hoje. Nós somos maus, nós não somos bons, não tem ninguém bonzinho na terra, não. O irmão João está falando aqui, mas eu também sou ruim, uma peste. A verdade é essa, é que a gente não quer admitir, mas é verdade. Nós somos ruins. Aí ele fala assim, pede um sinal, vocês pedem um sinal. Essa geração maia, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Não vou dar sinal nenhum para vocês, não. O sinal que eu vou dar para vocês, sabe qual que é? Já está dado, está lá, escrito lá no livro do profeta Jonas. Eles conheciam bem, né? Jonas, aquele profeta que foi jogado ao mar, porque Deus tinha dado a ele uma missão de pregar o evangelho numa cidade. Ele saiu da direção de Deus e foi na outra cidade. Pegou um barco para outra cidade, aí Deus trouxe um juízo sobre a vida dele, jogou ele no mar, e o peixe veio, né, ele morreu dentro do peixe. Antes de morrer ele clamou a Deus, Deus teve misericórdia dele, ressuscitou Jonas, jogou Jonas na terra, e aí ele caminhou e foi lá onde Deus mandou ele ir.
O pessoal fala que Jonas não morreu. Morreu sim. Pode ver que Jesus falou o sinal que vocês têm. Jesus estava falando aqui da morte dele. Então, assim como Jonas foi jogado lá, quando morreu lá, depois ressuscitou, assim vai acontecer comigo também. Né? Muito bem. Retirou-se dali, deixou para lá. E Jesus, agora juntamente, vai para outro lugar com os seus discípulos e fala para eles assim, ó, acautelai-vos, tenham cuidado do fermento do fariseu. A doutrina errada, a doutrina que ele chama aqui de fermento do fariseu. Eles não entenderam bem, pensaram que Jesus estava dizendo que eles tinham esquecido de levar pão para a viagem, né? Aí Jesus percebeu isso e falou assim, vocês são homens de pouca fé mesmo. Jesus tinha acabado de multiplicar o pão, alimentar uma multidão de pessoas com pouco pãozinho lá, né? Olha lá. Quantos pães tem? Eles disseram 7 e uns poucos peixinhos. Aí alimentou uma grande multidão. Foi a segunda vez que Jesus multiplica os pães e alimenta uma grande multidão. Eu tinha acabado de fazer isso e vocês estão achando que, assim como eu multipliquei pão lá, se o caso fosse de pão, eu multiplicava aqui de novo, fazia aparecer pão. A hora que eu quiser. A questão não é essa. Né? Vocês não compreenderam que há pouco tempo atrás, juntamente com vocês, eu multipliquei 5 pães e alimentei 5.000 homens. Está aqui, ó, verso 9. E agora há pouco, 7 pães para 4.000. E de quantos cestos vocês levantaram, que sobraram ainda, dos que comeram? Como vocês não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Guardassem, cautelai-vos. Então eles compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A doutrina errada. Que hoje nós temos, irmãos, e infelizmente, né? E isso é bíblico, já naquele tempo existia, falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutores, falsas doutrinas estão aí espalhadas. Aí em Mateus 24, Jesus deixou alertado isso aí, que aconteceria antes da sua vinda. Amém? Muito bem. Aí aqui é só para... É o capítulo 16, né? Nós estamos falando a questão da igreja. O que é a igreja? Né? Do Senhor Jesus. Aí chegou lá a parte da Cesareia, diz aí, continuando o texto, verso 13, né? E Jesus fez uma pergunta para eles. O que dizem os homens ser o filho do homem? O que estão dizendo de mim? Aí. E alguns disseram. Uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, um dos apóstolos, né? Simão Pedro, ele sempre era muito impetuoso, muito, né? Ele gostava de ficar na frente dos outros. Era uma natureza dele, né? De Pedro. Aí ele já respondeu logo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu isso. Mas foi ele que respondeu? Vamos ver? Olha lá. Tu és o Cristo, presta atenção nessa mensagem. Tu, falando para Jesus, tu, Jesus, és o Cristo. Que é o Cristo? O Messias que havia de vir, anunciado pelos profetas desde o início. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que Deus enviaria, que viria de Deus, já prometido pelos profetas, né? E Jesus respondeu para Pedro dessa forma, ó. Bem-aventurado, bem-aventurado que é abençoado, uma pessoa abençoada por Deus. É isso que eu entendo por bem-aventurado. És tu, Simão Barjonas. Chamou Simão Barjonas. Simão era o outro nome de Pedro, Barjonas é filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, não foi carne e sangue que revelou isso para vocês, não. Mas meu Pai que está no céu. Então, irmão, os fariseus aqui, eles ensinavam coisas humanas.
sabedoria humana, doutrinas humanas. E Jesus falou, toma cuidado com isso, toma cuidado, certo? Aí, por isso que ele fala aqui, você é abençoado porque não foi carne, eu não conheço a palavra, não foram os fariseus, não foram os religiosos, não foram os saduceus que revelou isso para vocês, né? Não eram todos, né, naturalmente. Mas meu Pai que está no céu. A doutrina de Cristo e a doutrina que está afirmada em Cristo, ela é de Deus. As palavras de Jesus são palavras de Deus, né? Ele disse isso, a palavra que eu estou dizendo para vocês não é minha, a doutrina não é minha, a doutrina é do Pai que me enviou, né? E nós também, por isso que eu tenho esse cuidado de pregar a palavra, né? Nós estamos aí numa sequência, eu parei um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 7, tá certo? Aí parei e fiz 2 vídeos falando do tempo do fim, e agora estou falando este vídeo aqui sobre essa questão, por causa desse momento que nós estamos vivendo aí. Aí, ele disse, então, quem te revelou foi meu Pai que está no céu. Aí ele fala assim no verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro. Quer dizer, assim como você me conheceu, recebeu a revelação e diz que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, eu também estou dizendo que eu te conheço, e você é Pedro. Eu tinha chamado ele de Simão, tá vendo? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra é Jesus. É Jesus, não é Pedro. Então a igreja do Senhor, aqui ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus está edificada sobre a verdade que Pedro recebeu de Deus. A revelação, qual foi a revelação? Lembra? Vou pedir para guardar. Olha lá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja, ela está firmada sobre Cristo. Cristo é a pedra, prometida já, desde tempos, pelos profetas. Não é Pedro. Pedro, como eu, como todos os apóstolos que estavam com Pedro, todos aqueles que receberam essa revelação que Jesus é o Cristo, elas são edificadas sobre Cristo, sobre essa pedra. E formam o templo espiritual, não é físico, é espiritual, né, de todos aqueles que são salvos, onde o Espírito de Deus, onde Deus habita na terra hoje. Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. Deus habita na igreja dos salvos em Cristo, a igreja que Jesus fundou, que está firmada sobre Jesus. A igreja romana, ela afirma que é Pedro. Pedro é a pedra em que Jesus... Aí vem a história do papado, né? Aí apareceu lá Pedro, foi o primeiro papa, e depois... Aí veio doutrinas fermentadas. Por isso que eu li aqui desde o princípio, que os religiosos estavam colocando no lugar de Cristo Jesus. Eles mesmos se colocando no lugar de Cristo Jesus. Então hoje se colocaram Pedro como pedra da igreja. Não é. A pedra da igreja é o Cristo. A revelação quem dá é Deus. É Deus. Não é a doutrina de Deus, é de Deus. Jesus veio falar a palavra de Deus. Nós que somos de Deus, falamos a palavra de Deus. Aqui, ó. Revelado aqui para nós. Revelado pelo Espírito que vem na nossa mente. Que fala na mente, ó. O Espírito fala aqui, ó. O Espírito não fala aqui não, viu? A gente falar, Deus falou ao meu coração. Cuidado, hein? Pode não ser Deus. O Espírito é Espírito de sabedoria, ele fala aqui na nossa mente, porque o nosso coração, que é a emoção, é enganoso. Ele engana nós. Certo? Mas a mente sã, a mente na doutrina de Deus, na doutrina de Cristo, sem fermento, pura, lavada e remida no sangue de Jesus,
é onde o Espírito Santo trabalha. Ele revela essas coisas aqui. E ele continua falando, né? Pois também, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, os que são da igreja, que fazem parte da igreja, não irão para a sepultura, não irão mais para a perdição eterna. Não ficarão na sepultura, haverá uma ressurreição, né, para os que são da igreja. E o que eu disse, é essa igreja que Jesus veio buscar e levar para o céu. Lá que nós vamos ver quem é quem. Certo? Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que é a chave? Eu vos darei a chave do reino dos céus. É a revelação, é do evangelho que Pedro recebeu ali. Então, a chave, irmãos, a chave é dada através das escrituras, do evangelho. O evangelho é a chave que revela a porta, que abre a porta. Que abre a porta do céu. Quem é a porta do céu? Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem, será alimento. Então Jesus é porta, certo? E aquela que abre a porta é o evangelho, que gera em nós uma fé. É pela fé que nós recebemos a chave. Essa chave, que é a palavra de Deus, gera em nós a fé. A fé faz nós colocar a chave na porta, e a porta que é Jesus, e a porta abre e nós entramos no reino de Deus. Oh, glória! E tudo que nós, né, ligar aqui, será ligado lá, né? Aqui está falando de perdão, irmãos. Perdão, né? Tudo que será ligado na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares da terra será desligado nos céus, né? Através da igreja, da pregação do evangelho, né? Por isso que a igreja é importante estar na terra. Prega o evangelho, revela, o Espírito Santo revela através da igreja, da pregação da igreja, a chave, né? E a pessoa pega essa chave pela fé e abre a porta, que é Cristo Jesus, e Jesus perdoa os seus pecados, desliga, né, as pessoas daqui, os seus pecados, e a pessoa entra para o reino de Deus livre de pecado. Esse é o trabalho que nós temos a fazer. E mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que era o Cristo. Aí um fato interessante, aqui continuando aqui no verso 21, e Jesus começou a falar então que ele agora ele ia para Jerusalém, né, padeceria muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia, falando do plano de salvação que ele veio realizar aqui, né, consumar aqui da parte de Deus. Aí Pedro, aquele mesmo que tinha recebido a revelação do Espírito Santo, ele começou a repreender Jesus, dizendo a Jesus que tivesse compaixão dele, que não iria acontecer isso com ele. Aí é interessante, mas como não ia acontecer? Através disso aqui, através da vinda de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, é que nós somos salvos. Nós não somos salvos pela igreja. Nós não somos salvos porque o padre, o pastor, o líder religioso, qualquer que seja, né, faz lá uma oração para nós e manda nós pagar a penitência, nós vamos lá pagando penitência, e por pagar a penitência nós agora vamos para o céu. Não é assim que funciona, certo? Nós lemos o Evangelho, somos chamados por Deus pelo Evangelho, o Espírito Santo revela o Evangelho para nós cremos, né? Gera em nós o Evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, uma fé em Cristo, né? Aí nós vamos, a porta está lá, Jesus. Aí pela fé nós pegamos aquela chave que Deus nos deu e abrimos a porta, entramos e vamos estar para sempre com o Pai. Um só pastor, um só povo,
né? Então, irmãos, essa é a igreja do Senhor. Então, por que eu coloquei isso aqui? Aí depois aí Jesus repreende, né, para trás verso 23, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aí ele repreendeu, porque Satanás é que estava usando Pedro ali, tentando confundir a mente de Pedro, né? Porque é pela morte e ressurreição de Jesus que somos salvos. Aí repreendeu, porque ele diz aí, Satanás, ele está na escuridão, no pecado, irmão. Ele não conhece as coisas de Deus, não é dado a ele. E muitos aqui na terra se dizem de Deus, mas não conhecem a salvação de Cristo Jesus até hoje, não sei de qual meio for. Aí fica inventando. Mas o único meio de salvação foi Cristo Jesus crucificado. Não tem outro meio. Se nós não crermos nisso, os nossos pecados estarão sobre nós. Teremos que dar conta dele naquele dia. E aí nós vamos ser condenados, porque o salário do pecado é a morte. Então, muitas pessoas hoje estão preocupadas, né? Preocupadas. Nossa, vai fechar a igreja, isso é falta de fé. Irmão, a igreja não fecha. Jamais. Sabe por quê? Porque a igreja não é templo criado por homem, não é entidade religiosa. A entidade religiosa é necessária na terra. Por quê? Porque ali nós exercitamos a nossa fé, como eu disse. Então nós vamos, prestamos culto a Deus, né? Somos testemunhos de Jesus a outras pessoas que vêm, tá certo? Cantamos louvores a Deus, ouvimos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, recebemos ensinamentos da parte de Deus, contribuímos para o Evangelho, né? Seja financeiramente, ou seja em orações, aquele que puder, né, Deus conceder que ele possa ajudar, ele ajuda. E a comunhão entre os irmãos, um fortalecendo o outro nesses tempos de aflições, tribulações, tudo isso é necessário, é o exercício da fé. Mas a salvação é Cristo Jesus. Então hoje, infelizmente, existem igrejas que estão abarrotadas de gente sem esse entendimento do que é a igreja, achando que por eles estarem ali naquele lugar, chamado igreja, eles vão para o céu. Aí cumpre lá os rituais como os fariseus, né? Cumpre lá os rituais religiosos, mas na verdade são falsos. Ensinam, porque esses religiosos, o que eles querem mesmo é ver o dinheiro da pessoa. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. A verdade é essa, o dinheiro está por trás de todos os males. O amor ao dinheiro. Então as pessoas querem trazer a pessoa para a sua entidade religiosa, para a sua religião, para poder usar o dinheiro dela. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Então nós precisamos pedir o discernimento de Deus. Ah, então eu não vou congregar. Não, irmão, tem igrejas sérias, tem igrejas sérias ainda. Que você contribui sim, porque afinal de contas você vai na igreja, você usa os dons, os bens espirituais da igreja, que são as orações, o ensino da palavra, a comunhão com os irmãos, tudo isso são bênçãos espirituais que Deus nos dá, por meio daquele lugar. Agora, essas igrejas que ficam pedindo, falando só em dinheiro, isso aí não é de Deus não, mano. O dinheiro é necessário para manter o templo funcionando, as pessoas que trabalham no templo, pregação do evangelho, etc. Certo? Aí fica querendo trocar dinheiro por bênção. Ah, você der tanto, você vai ganhar tanto. Não entra nessa não, irmão. Fogueira santa e tantas outras coisas, mas aí eu vendendo casa, carro e dando dinheiro lá pro pastor, enchendo, esperando receber. Contribua com aquilo que você pode, dê com alegria, tá certo? Porque você está sendo alimentado espiritualmente ali naquele lugar. Então você, podendo, contribua. Mas dentro da sua possibilidade. Deus não pede, Deus não precisa de dinheiro, é verdade, Deus não precisa mesmo. Quem precisa é a entidade religiosa que está ali. Para pagar aluguel, água, enfim, despesas diversas que tem. Tá certo? Mas cuidado. O fermento.
Tem gente que quer pedir mais do que o determinado, né? Mais do que a pessoa pode dar. Aí a pessoa tiver casa, aí a pessoa vende casa, carro, dá tudo lá na igreja, meu Deus. Aí larga da igreja, fica amaldiçoando o pastor, amaldiçoando a igreja, porque vendeu, perdeu tudo. E quantos processos tem na justiça? Por quê? Não conhecem a verdade, não conhecem a palavra. Hein, irmãos? Então, eu deixei esse vídeo porque eu estou vendo pessoas, né, brigando para não fechar a igreja, pastores até, né, querendo manter a igreja. E hoje está determinado pelo governo, né, que não deve haver aglomeração por causa desse vírus aí, que apareceu aí, que está assolando o mundo, trazendo muita aflição, tribulação para o mundo todo. Então há uma determinação do governo. Nós, como cristãos que somos, ainda estamos nessa terra, devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Então devemos pagar nossos impostos, devemos obedecer às entidades, desde que não infrinja, né, as leis de Deus. Agora, fechar a entidade religiosa, eles podem fechar. Agora, fechar nossa boca, fechar o nosso coração, fechar nossa mente, para falar que Cristo Jesus é o Salvador, que não há salvação sem Cristo, fora de Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso ninguém pode fazer, não. Então, se você não pode ir lá no templo onde você está acostumado a ir, não briga não fica brigando aí, querendo bater no governo, bater no vereador, bater no deputado, no presidente, não adianta, isso aí é bobagem, sabe? Sabe o que você faz? Continua exercendo sua fé, né? Dentro da sua casa, no seu lar, com a sua família. Aproveita esse período aí, né? Vai ler a Bíblia com a sua família, vai orar, faz um culto aí no lar, né? Faz um culto doméstico com a sua família, tá certo? Se der para fazer alguma visita em algum lugar, ainda que há uma ordem de isolamento, né? Mas de repente uma mensagem, um telefonema para alguém, né? Uma reconciliação aí, talvez, com alguém que você está magoado, um telefonema pedindo perdão, né? Reconciliando, refletindo mais um pouquinho na palavra de Deus, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, porque Deus procura tais que assim o adorem. Só para finalizar aqui rapidinho, em João capítulo 4, nós temos um encontro que Jesus teve com uma samaritana, e ela colocou essa questão para Jesus, né? Depois que Jesus revelou o pecado dela, que ela estava em pecado, né? Estava em adultério, ela reconheceu que Jesus era um profeta, né? Porque Jesus falou a vida dela sem ela nem ter falado nada para ele. Aí Jesus, é interessante colocar isso aqui nesse vídeo também, eu quero colocar. A mulher de Samaria. Jesus chegou no poço ali, né, indo de Jerusalém para Samaria. Deixa eu ver. Deixou a Judéia e foi para a Galileia. E passou por Samaria. Entre a Judéia e a Galileia tinha Samaria, ele passou ali, parou no poço. Os seus discípulos foram comprar comida na cidade que estava próxima ao poço. Enquanto ele estava ali descansando um pouquinho, apareceu uma mulher para retirar a água dali daquele poço. Jesus começa uma conversa com ela, né? E sabendo, né, fazendo ali a obra missionária, já que ele sabia que ela poderia ser salva, né? E aí segue essa conversa, não vou falar tudo, porque senão não vai dar tempo. Vou colocar só aqui, ó. Aí depois que Jesus fala tudo para ela, né, qual era o pecado da mulher, né? Jesus fala assim, ó, verso 18, porque tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso diz com verdade, porque ela tinha dito que não tinha marido, né? Jesus falou para ela, vai lá achar o seu marido, vem aqui. Ela falou, não tem marido. Aí Jesus revelou para ela aqui,
Verdade, você já teve 5. O que tem agora não é seu. Ela estava em adultério. Aí ela diz no verso 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí ele faz uma pergunta religiosa para Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, ali onde estavam, né? Em Samaria. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Porque os samaritanos não se davam ali com os judeus, né? Então, os samaritanos adoravam naquele monte, que estava ali o poço, e os judeus em Jerusalém. Aí ele responde para a mulher assim, verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, vós samaritanos, eles não sabiam bem o que estavam adorando, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus veio dos judeus, Jesus é a salvação, Jesus é o Salvador. Mas a hora vem, e agora porque Jesus estava se apresentando ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Deus deu um ensinamento para ela ali, né? Rápido, Jesus. Aí ela falou assim para Jesus, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, né? Ele vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus fala para ela assim, eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, estou falando com você. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim de Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso. Eu desci na terra para pagar o seu pecado, o seu pecado e o pecado de todos aqueles que são meus. Eu sou aquele que vim remir Israel de seus pecados. Muitos não receberam Jesus, mas todos que receberam foram salvos. Estão sendo salvos até hoje. Então, irmãos, adore o Pai em espírito e em verdade. Seja onde você estiver, né? Se não está podendo ir hoje na igreja, onde você está acostumado a ir, adore na sua casa. Adore aqui no Facebook. Adore no WhatsApp, mande uma mensagem, né? Pregue o evangelho para alguém. Fale com alguém aí no Facebook. As pessoas trocam tanta mensagem bobas no Facebook, tanta bobagem. Fala de Jesus. Fala das Escrituras. Abençoa alguém com a palavra que está precisando, que está desesperada. E Deus te abençoe. Deus é contigo. Jesus te ama. Continua fazendo a obra, irmão. Daqui a pouco passa aí, se Jesus não voltar antes, né? E aí você vai voltar a congregar lá onde você está acostumado. E adore ele lá também em espírito e em verdade. Aonde você estiver. Não é porque você está num lugar lá e que você vai para o céu, não, hein? Tem que adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Messias, aquele que fala conosco através do Evangelho, através do Espírito Santo. Então não se desespere, não. Daqui a pouco passa isso aí tudo. Vai morrer, gente, infelizmente, vai morrer. Os idosos, muitos já estão morrendo, né? Mas Deus, mesmo que nós morramos, mesmo que eu venha morrer hoje, eu estarei guardado em Cristo, estarei com Cristo Jesus, né? Então, aproveite esse tempo aí de aflição, ore a Deus, né? Clame a Deus pelos seus familiares, peça a Deus pela sua família, mande uma mensagem para alguém, fale de Jesus para alguém, fale da salvação para alguém, né? Avise alguém que Jesus está voltando, que Jesus está chegando para buscar a sua igreja, a igreja do Senhor que está firmada em Cristo Jesus, não uma entidade religiosa qualquer, né? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em nós, não é só em mim não, em nós, que somos a igreja do Senhor. Porque a igreja eu não sou igreja sozinho, eu sou igreja junto com todos os salvos em Cristo Jesus.
Amém? Que esse entendimento possa estar no seu coração. Esse é o vídeo que eu tenho para gravar hoje, né? Eu achei melhor gravar. Eu ia dar continuidade lá em João 7, mas devido a esses problemas, Deus colocou isso no meu coração e eu gravei essa mensagem. Então, muita gente em desespero, brigando porque a igreja parou, a igreja não está funcionando, xingando o pastor, xingando o prefeito. Não, calma, continua fazendo a obra, continua orando onde você estiver, em espírito e verdade, leia a Bíblia, medite na palavra, né? Continua fazendo a obra, liga aí pro seu inimigo, que você brigou com ele, tá com o cara, faz as pazes, Jesus está voltando, irmão, né? Continua fazendo a obra, não é porque você não vai na igreja que você vai parar, não. O governo pode, esse vírus, esse governo pode parar a entidade religiosa, o lugar onde se congrega, mas a igreja ninguém para, porque a igreja é de Jesus. A igreja do Senhor está firmada na rocha que é Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus para você nesse vídeo. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, no nome santo de Jesus. Amém.